abençoar a sua vida, a sua casa, e tenho certeza, como já foi profetizado aqui nessa noite, o Efatá de Deus já chegou na sua história, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar um pouquinho. Já oramos, já adoramos. Irmãos, eu venho aqui diante de vocês, diante do nosso Deus. Eu quero ser profeta nessa noite na sua vida. Estenda as mãos para cá, fala assim: Deus, abençoe esse pastorzinho aí, usa ele com poder, com autoridade, me abençoa a minha vida em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Deus, nesse momento elegemos o altar de adoração ao Senhor. Meu Deus, até aqui foi os louvores para o Senhor, adoramos ao Senhor através dos dízimos e das ofertas, mas neste momento, Pai, rogamos aos céus que se abrem os céus nesse ambiente. Querido Deus, que a Tua palavra seja honrada no altar desta casa. Meu Deus, vai de encontro o anjo desta igreja. Meu Pai, fortaleça a sua vida, a sua casa e a sua família. Nós oramos e queremos te apresentar, meu Pai, o Efatá do Senhor que acontece em nossas vidas. Já posso crer, meu Pai, pela fé, que pessoas vão sair daqui recebendo o que veio buscar. Eu profetizo sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família, que o mal não vai chegar, ele não pode tocar, as portas vão se abrir, a palavra de Deus vai ser real e ela é real na sua história. E sobre a tua vida, sobre o teu lar não vale encantamento. Eu profetizo vida e vida em abundância, em nome de Cristo Jesus. Aplaude e glorifica ao Senhor. Mais forte, dá glória a Deus, irmão. Pode soltar na casa do Senhor. Podeis tomar o seu assento. Irmãos, há 2 semanas atrás, pastor Vinícius, ele trouxe uma chave, que eu acho que quem esteve aqui nessa quarta-feira, ele falou sobre uma chave importantíssima, que é servir. E eu confesso que eu não sou de anotar, mas eu tenho uma memória um pouco de elefante, eu acho que talvez por tamanho da cabeça, né, irmão? Cabeça um pouquinho grande, né? Então a gente tem uma memorinha um pouco, que absurdo, né? Talvez por causa da profissão nossa, mas enfim. E ele entregou uma chave, que é a chave de servir. Tem 2 tipos de igreja que Deus tem: a igreja que Deus sustenta e a igreja que Deus investe. Repita assim: eu sou a igreja que Deus vai investir todos os recursos, porque eu sou a igreja que serve. Amém? E aí, diante do que o nosso pastor trouxe, Deus me levou à vida e à obra de João Batista. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, a qual Lucas escreveu no capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura extensa para vocês, para que juntos entendemos o contexto. Amém? Deixei meu celular. Não tem problema não. Estarei lendo. Do capítulo 3, verso 1 ao 20. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarcas da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Tureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os cabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Verso 7. Dizia ele, pois as multidões que saíram para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos:
Temo por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode sustentar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntar-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Verso 15. Então o povo, na expectativa, discorrendo todo o seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, da qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, como muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Amém? Vamos parar até que está ótimo. Irmãos, para a gente entender este texto, preste atenção, é necessário entender um pouco do contexto histórico. Irmãos, de Malaquias até João ser levantado, havia 400 anos que Deus não havia enviado a palavra profética. É o chamado período interbíblico, a qual Deus silencia. Então, queridos, durante 400 anos, o povo cantava, o povo dançava, o povo fazia sacrifício, mas os céus estavam em silêncio. Se você pegar a história mesmo da humanidade, os irmãos sabem que o mundo ele passou por diversas eras. Uma das eras daquele momento foi o Império Babilônico, que veio cair nas mãos do Império Medo-Persa, que mais tarde vai cair na mão da Grécia, ou seja, de Alexandre o Grande. É nesse período, mais ou menos, interbíblico, que vamos ter a profanação lá do templo, onde todo mundo sabe que teve a revolta dos Macabeus. E com isso, irmãos, o mundo está em colapso. O mundo está em colapso. E agora, mais um pouco à frente, a gente chega no Império Romano, aonde o general Pompeu chega nas terras da Palestina, de Israel, e ali ele domina, instalado ali o Império de Roma. O interessante é que Roma, ele vai trazer todas as suas misérias. Roma, ele vai trazer os seus deuses. Para vocês terem uma ideia, o normal em Israel naquele momento era ter um sumo sacerdote. Naquele tempo havia 2 sumos sacerdotes. Então, irmãos, religiosamente, o povo estava perdido. Politicamente falando, estavam perdidos. O mundo está um caos. Está tudo dando errado. Dá a entender que o mal está triunfando. Mas preste atenção no que eu vou te dizer, querido. Quando parece que está dando tudo o contrário, o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, Ele é poderoso para alterar a situação e mudar a sua história. Então, diz a palavra de Deus, texto lido, Lucas se preocupa no capítulo 1 e 2, eu vou resumir por causa do nosso tempo. Ele pega o capítulo 1 e 2 de Lucas para falar da infância de Cristo, mas no 3 ele já fala algo que é interessante, ele diz assim: e veio a palavra de Deus a João Batista. O ministério de João Batista começou antes mesmo do seu nascimento. Os irmãos sabem que sua mãe era estéril. E certa vez, seu pai Zacarias, que é da ordem de Abiás, estava no templo, e diz a palavra de Deus que um anjo, um mensageiro de Deus,
apareceu e para ele diz assim: olha, você vai ter um filho, você vai ter aquele que vai preparar o caminho para o Mashiach, para o Messias, e ele se chamará João. Zacarias duvidou do seu coração, e Deus o colocou mudo. E uma coisa que eu aprendo: não duvida do tamanho do seu Deus. Interessante que a dinâmica de João Batista, a maneira que Deus vai usar ele é peculiar. Veja bem, veio a palavra de Deus a João Batista, não veio para o imperador, não veio para os sacerdotes que estavam em Jerusalém, não veio para os saduceus, para os fariseus legalistas. Irmãos, eu aprendo que Deus está à procura daqueles que estão disponíveis. Às vezes, nós vamos querendo: Deus, efatá, abre a porta. Mas se Deus abrir algumas portas aqui, amanhã talvez você não está sentado nestes bancos. Deus só vai investir em terra que vai semear, como o irmão falou, mas que vai produzir os seus frutos. O interessante é que Deus vai chamar um homem que falava de maneira diferente, vestia de maneira diferente e num lugar estranho. O que eu aprendo com isso, Tuti? Que não é o lugar que faz as pessoas, são as pessoas que fazem o lugar. O que eu aprendo, queridos irmãos? A sua casa não é terra arrasada, a sua casa, a sua família é celeiro de profeta. Estando as mãos para o alto, eu vou profetizar sobre os teus filhos e filhas, que eles são profetas da igreja da última hora. Eles são levantados por Deus para produzir os frutos, para profetizar, porque Jesus está voltando. Maranata, ora vem Cristo Jesus. Irmãos, era natural. João Batista, filho de sacerdote, caçar o templo. Eu não sou filho de pastor, pelo contrário, sem eu querer ofender ninguém aqui, eu sou neto de macumbeira. Eu vim do lar destruído. Eu vi minha avó colocar despacho em encruzilhada. Meu pai é policial civil. E eu imagino que quem é filho de pastor carrega uma responsabilidade muito grande, porque todo mundo olha para o filho do pastor como se tem que ser pastor e não crianças às vezes. É um peso muito grande. E João Batista, o seu nascimento já foi um milagre. Talvez se fosse eu e você, iríamos para Jerusalém para sermos sacerdotes, que era o natural. Só que quem carrega a palavra profética de Deus, as quatro paredes não é capaz de segurá-lo. E João Batista, ele vai para o deserto, ele desce para o Jordão. Os irmãos lembram que ano passado o pastor pregou sobre o Jordão, lugar de descer. E João Batista está pregando num lugar estranho, num deserto. Só que quem carrega algo precioso de Deus, as coisas vão até ele. Ele não fica desesperado, porque quem tem uma palavra de Deus está sob o governo de Deus. Deus dá ordem aos teus anjos para que as coisas aconteçam na sua história. E agora, João Batista está lá pregando sobre o arrependimento, sobre o batismo, dizendo que ele é a voz que clama no deserto. João Batista foi o efatá de Deus para nós. Ele é o precursor, ele abriu o caminho para que o Messias pudesse manifestar e o reino ser estabelecido. E nesta noite, será que eu e você seremos aqueles que vão preparar o caminho para Cristo manifestar?
E o mais interessante é que João Batista, ele não estava preocupado, pastora, com aplausos. Ele estava focado na palavra de Deus. E a primeira chave que eu quero te passar, eu vou acelerar um pouquinho por causa do tempo, senão o pastor não deixa eu pregar mais. Irmãos, João Batista, ele não fazia acepção de público. Quando eu tive a oportunidade de dirigir uma igreja no bairro dos Borges, eu tinha acabado de fazer um seminário, e todo pastor novo, a gente chega achando que é alguém, e Deus joga a gente lá embaixo, para saber que a gente não é nada, que eu diminua, para que o Senhor cresça. Cheguei lá, um povo muito humilde, muito simples. Eu falei, Deus não está nesse negócio não. E aí Deus me deu um amor por aquelas pessoas, e eu só saí de lá porque a obra estava completa, eu não era de lá. E começamos a trabalhar, vimos a dor do que é ser um pastor, dirigir uma igreja, humilde e simples, mas com responsabilidade. E aí quando a gente vai um pouquinho só, não é muita coisa não, crescendo, a gente vai entendendo que nós não somos nada, que título não vale nada, que posição não vale nada, se de tudo isso Deus não for glorificado na nossa história. João Batista está pregando, vem soldado, vem publicano, vem saduceus, vem fariseu, vem todo tipo. E qual é a mensagem que João está pregando? Ele deixa muito claro sobre a palavra de Deus. Irmãos, tem pessoas que perdem o foco muito fácil, sabe, Edson? Se Deus liberou uma palavra ao teu respeito, ainda que os ventos contrários, permaneça nela. João Batista diz assim, como está escrito no livro do profeta Isaías. Você sabe o que ele está querendo dizer para nós, irmãos? Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: eu não sou o dono da mensagem, eu não sou aquele que pensa a mensagem, eu sou o servo da mensagem, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Eu não tenho autoridade para mudar a palavra, eu estou debaixo da palavra. Então, se Deus falou ao teu respeito, continue debaixo da palavra de Deus, porque Ele é fiel para cumprir as tuas promessas. Irmãos, e qual é a eficácia da palavra? Quando eu cheguei aqui em Bereia, falei isso com o pastor no dia que a gente conversou. Falei, pastor, vou lá. Tá ali, ó. Aqui a pretinha é minha filha. Eu falei assim, uai, que essa menina, que igreja que é essa que essa menina está indo de manhã? Tem um trem esquisito. E ela teve um período muito difícil da vida dela, né? Não veio o caso. E aí ela mudou. O que está acontecendo? Arrumou um namorado? Não tinha arrumado ainda um namorado. Olha o milagre que Deus faz. Até a namorada, depois que ela veio para cá, arrumou. Deus é fiel, viu, irmão? Continue aqui que Deus vai abrir seus caminhos na vida sentimental, amém? E aí eu e minha esposa estávamos no outro ministério, já estávamos orando e tal. A esposa falou assim, vamos lá. Aí a gente veio. Aí eu olhei para o pastor Vinícius, novo, né? Novo. Mas quando um homem começou a pregar o evangelho, falando da palavra de Deus, o meu coração testificou. Eu falei, aqui se prega o evangelho do Cristo, o evangelho do reino dos céus. E aí eu fiquei no meu canto ali, falei, não vou falar nada, eu quero receber, eu quero pegar, irmão, não, aqui ó, quero servir, eu quero sentar aos pés desse maná. E desde o dia que colocamos o pé nessa casa, tem sido uma bênção na minha família.
em todos os ramos. Se eu falar alguma coisa aqui, alguém pode achar que eu estou contando vantagem, então esquece, eu não vou contar. Não que eu não possa dar um testemunho depois. É tantas bênçãos, irmão. Hoje, para a glória de Deus, eu vou contar só uma. Eu sou advogado. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho 2 empresas. E aí, queridos, para não perder o foco na mensagem, João Batista estabelece a sua palavra, fundamenta na palavra de Deus. Então ele começa a pregar, ele começa a apontar, e ele fala de algo que a gente esqueceu, sobre o que é o mais importante no reino dos céus: arrependimento. Aceita Jesus? Aceito. Quem não quer Jesus, irmão? Todo mundo quer Jesus. Mas muitos poucos querem negar os seus pecados e seguir o caminho de Cristo. Hoje nós temos um evangelho de adesão e não mais de conversão. A gente vê hoje pessoas vindo para Jesus de qualquer jeito, fala, não, Ele me ama, Ele te ama, é verdade, mas você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida e se arrepender dos seus pecados. Irmão, tá aqui, Italiana, me conhece, pagodeiro, 14 anos tocando aí na noite, doidão. E Jesus pega uns trem esquisitos como eu e como você, para que o nome dele seja glorificado. Então não tem causa impossível que Deus não possa fazer. E aí João Batista está falando de arrependimento, de conserto, está falando dos montes, aplanar os montes, consertar o caminho. O que na sua vida, crente agora, está fora do lugar? O que você precisa e eu precisamos mudar na nossa história? Ah não, porque você é pastor, porque você canta, não, esqueça, isso é tudo bobagem. Isso é tudo bobagem, irmão. Se a gente não tem um conserto com Deus, Deus não pode virar o efatá acontecendo na nossa vida, porque Ele vela pela sua palavra. O que está fora do lugar? É o casamento? É a vida financeira? É o ministério? O que está fora? Porque o efatá é a Abrat. E para os filhos de Deus, na cruz do Calvário, Jesus disse: Tetelestai, está consumado. Então, pastor, eu aprendi que a cura, eu não preciso orar, porque Jesus já conquistou, eu preciso manifestar a cura. Então eu entendi que a provisão financeira, eu não preciso morrer de trabalhar, porque Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor. Eu entendi que Ele é o Deus da justiça, que nenhuma justiça chega na minha casa. Então eu aprendi que todas as coisas foram consumadas. Tetelestai, está consumado. Mas para os filhos, então, se eu não sou filho, não tem direito. Juridicamente falando na Bíblia, não tem. Porque está escrito: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então eu tenho que me arrepender? Sim. Eu tenho que consertar meu mau caminho? Sim. Por força da religião? Não. Pela graça sois salvos. Então, se eu consertar, Deus vai me dar dinheiro? Não. Vai trabalhar. Eu acordei 5:30 da manhã, estava lá em Igarapé, com os meninos lá que estavam conseguindo detetizar um lugar lá. 3 dias que eu não almoço. Estou ficando até magro, para a glória de Deus. A cabeça está crescendo e o corpinho está diminuindo. Mas Deus sabe que eu estou plantando e eu há de colher. E João Batista está lá, pregando sobre arrependimento. Eu vou resumir o que é adorado, para os irmãos não ficarem cansados, para a gente orar. Ele está pregando: arrependei-vos, raça de víbora, é chegado o reino de Deus sobre vós. E ele está pregando. Aí o povo pergunta assim: como que faz para ser salvo? Veja, Tuti, que o apelo não sai do altar para o povo, mas sim do povo para o pregador. Isso se chama avivamento espiritual. Aí ele vai falar: divide 2 túnicas.
Você é publicano, para de roubar o povo. Você é soldado, para de maltratar o povo. E aí o povo começou a achar que ele era o Cristo, o ungido Filho de Deus. E ele ouve o povo falar: ele é o Cristo. Aí ele faz assim, ó, aqui, vem cá, juntou o povo todo. Eu não sou o Cristo, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz daquele que é maior que eu. Eu sou testemunha da luz, mas eu não sou a luz. Eu digo: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas eu não sou o Cordeiro. O que ele está querendo dizer? E ele tem um lema, irmão, que ele diz assim: que eu diminua para que ele cresça. Você sabe que ele está nos ensinando para o efatar acontecer? Se humilhe diante de Deus, para de querer ter honra, para de ficar atrás de glória, de nome, de status, porque Deus exalta os seus pequeninos, Ele faz assentar sobre príncipes, Ele é o Cristo, Ele levanta e Ele abate. Não, se eu não aparecer, ninguém me vê, para com isso, Deus está te vendo. E está lá João Batista, pode vir o louvor, nós vamos orar. Está João Batista pregando, está lá todos os dias pregando sobre arrependimento, anunciando o reino de Deus. Ele está falando, num certo dia, no seu culto, e eu profetizo que é neste dia e nesta hora, o Emanuel, o Deus conosco, ele visita o culto de João Batista. E João está lá batizando, passou o povo. Aí ele olha para o alto e ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É dele que eu estou falando, é dele que eu estou anunciando. E Jesus fala: João, sou digno nem de atar as suas sandálias. Aí ele diz assim, Jesus diz assim: João, que se cumpra as escrituras. João Batista batiza o Cristo, Jesus Cristo. João Batista agora vê o ministério de Jesus se apontando e ele sai de cena. É levado mais tarde, é preso. Ele é sentenciado à morte. Ele vai perder a cabeça, mas ele vai conquistar a coroa da justiça. Coloca para mim aí 2 Timóteo 4:6, é isso? Acho que é isso. Vê se é isso. Põe aí, por favor. Se coloque de pé. 2 Timóteo 4:6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Continue, por favor. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Pode ir mais um pouquinho. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. João Batista, ele perdeu a cabeça pelo imperador, mas ele conquistou a coroa da justiça, porque guardou. O efatá de Deus aconteceu em sua história, porque ele serviu, ele estava disponível, ele se humilhou diante do Senhor. Ele falou que diminua eu para que o Senhor cresça mais do Senhor. Ele anunciou o reino, quer milagre, quer bênção, que a efatá aconteça, seja como João Batista, esteja disponível, baseie a sua vida na palavra, deixa Deus te usar. O temporal, a noite vai acabar e a alegria do Senhor vai chegar no dia. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, vivemos num mundo de caos, Pai. Vivemos num mundo, Senhor, ó Deus, que parece que estamos perdendo. Vivemos num mundo, Senhor meu Pai, que parece que o ímpio está prevalecendo. Há uma crise existencial na humanidade, há uma crise política,
os valores estão sendo roubados, mas o Senhor não perdeu o controle das nossas vidas. O Senhor continua sentado no alto e sublime trono. O Senhor, meu Deus, chama pessoas como o Batista, como João, para serem vozes nesses últimos dias. Pessoas que vão se arrepender dos seus pecados, vão consertar as suas vidas. Pessoas que vão focar na palavra. E o Senhor, meu Pai, ama, investe nesse tipo de pessoas. Então nós clamamos mais de Ti, Senhor. Ei, meu irmão, não fica esperando eu orar. Começa você, fala: Deus, eu quero mais. Larga de religião, deixa o que é a sua religião de lado. Fala: Deus, eu entrei aqui porque falaram que as portas iam abrir, o Efatá vai acontecer. Mas você tem que clamar, você tem que pedir, você tem que se humilhar. Enche mais do Senhor. É só pedrada, é só luta. O que você precisa é mais dele. Ele está permitindo esse deserto, porque deserto não é lugar de morrer, deserto é lugar de forjar profeta. Talvez você entrou aqui dizendo: eu vou lá na igreja porque eu gosto do grupo de louvor, gosto do pastor, eu preciso de uma cura. E eu te afirmo, o Deus da cura está aqui nessa noite. Eu preciso de libertação. Ele está, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que quebra todo o jugo do inferno. E você entrou aqui, falou: olha, eu quero mudança de vida. Talvez você até é crente, tem até título de crente, mas está como um sepulcro calhado. Todo mundo olha, que beleza, mas por dentro só Deus sabe o que você tem enfrentado. E eu te digo, você está no lugar certo, na casa certa e no encontro correto. Eu quero mais, eu quero ser mais usado. Então receba em nome de Jesus. Eu peço em nome de Jesus que Deus visite a minha casa. E eu afirmo em nome de Cristo Jesus, Deus está visitando o teu lar, a tua casa. Deus está restituindo vidas aqui nesta noite. Eu preciso sentir? Não, apenas creia na sua palavra. Em nome de Jesus. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador, tem alguém aqui nessa noite?
Tá bom, Diegão, eu quero Jesus. Deixa o seu lugar. Se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida a Jesus, se tiver alguém aqui nessa noite que está batido, está sofrendo depressão, está com problema de ansiedade, está vivendo um caos, deixa o seu lugar e vem aqui nessa noite. Vem aqui, a pastora vai estar orando, vamos estar orando, encerrando o culto. Porque você não pode ser mero espectador. Você precisa se derramar diante do Senhor. Não fique com vergonha, não fique com medo, porque é exatamente isso que o diabo ele faz. Ele causa medo, vergonha. Quando eu entrei pela igreja pela primeira vez, eu só ficava no chão. Um dia eu falei no meu coração: Deus, eu não quero permanecer caído, me coloque de pé. Eu preciso de um revestimento. Se tem alguém, deixa o seu lugar rapidinho, eu já vou passar para a pastora. Todos estão bem? Todos estão em Cristo Jesus? Eu não vou insistir, porque senão é coisa minha e não de Deus. Que Deus nos conceda, pela sua infinita misericórdia, uma nova oportunidade. Aplaude e glorifica ao Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, quem recebeu sua bênção nesta noite? Que Deus continue te usando, viu, pastor Diego? Uma bênção.